Desde o genocídio dos Herero, crânios, bater de frente com os Estados da América, até a civilização milenares. Tudo isso nós vamos ver aqui sobre a Namíbia. Este é o vídeo onde você vai aprender um pouco sobre a Namíbia. E na verdade, antes de continuar, se inscreva no canal, deixa já seu like. Em primeiro lugar, a civilização milenar dos Sans, os famosos Bosquimanos. São um dos povos mais antigos da Terra, com presença na Namíbia há mais de 20 mil anos. Sua cultura é caracterizada por uma profunda conexão com a natureza, habilidades excepcionais de caça e coleta e uma rica tradição oral. Apesar de sua longa história, os San enfrentam desafios significativos, incluindo marginalização social e perda de terras tradicionais. Para quem não sabe, os Bosquimanos já estiveram aqui em Angola. Acredita-se que são os primeiros povos que habitaram essa região, que são conhecidas como Angola, até que os bantus vieram e meteram eles para correr há 200 anos antes dos portugueses. Onde é que podemos lhes encontrar? Na Namíbia, metade do território angolano aqui na região sul. 2. O genocídio esquecido dos Hereros. Entre 1904 e 1908, o Império Alemão cometeu o primeiro genocídio do século XX contra os povos Hereros e Nama na Namíbia. Sob o comando do general Luther von Trotha, milhares de Herero e Nama foram mortos por fuzilamento, fome e trabalho forçado em campos de concentração. Estima-se que até 80% da população Herero e 50% da Nama foram exterminadas. Em 2021, a Alemanha reconheceu oficialmente os eventos como genocídio e comprometeu-se a pagar 1,1 bilhão em ajuda ao desenvolvimento, mas sem qualificá-la como reparação. Eles admitiram que o que aconteceu no passado era um genocídio, mas cara, não temos nada a ver com isso não, rapaz. Vamos investir na nossa terra. O que vocês acham? Basicamente é isso. E depois de tanta negação, a família do próprio Luther von Trotha acabou também já se pronunciando e, cara, nunca pediram desculpa. E eles sempre falaram que isso não era um genocídio. O governo alemão claramente não teve mais como negar e admitiu sim que aquilo foi um genocídio. É complicado, mas fazer o que, rapaz? 2. Crânios de vítimas enviados para a Alemanha. Durante o genocídio, crânios e esqueletos de Hereros e Nama foram enviados para instituições científicas na Alemanha para estudos raciais. Esses restos humanos foram mantidos em museus e universidades por décadas. A partir de 2011, a Alemanha iniciou a devolução desses restos à Namíbia, com a última remessa ocorrendo entre 2018. No entanto, muitos líderes Hereros e Nama consideraram essas ações insuficientes, exigindo reparações diretas e reconhecimento formal. E também, entre esses artefatos que foram devolvidos para a Namíbia, estava acompanhado consigo também uma boneca que acredita-se ser uma entidade espiritual muito forte daquele povo, que na sequência do saque de todos os artefatos históricos e espirituais, trouxe uma onda de má sorte para os namibianos. Acredita-se que agora, com a devolução daquela bonequinha, querendo ou não, as coisas podem melhorar. Mas ainda é pouco. A Namíbia quer sangue. Resistência namibiana contra os colonizadores europeus. Isso antes dos alemãos. Antes da chegada dos colonizadores alemãos, os povos Hereros e Nama resistiram ativamente à invasão europeia. Líderes como Samuel Maharero e Hendrik Witbooi organizaram defesas contra os invasores, utilizando táticas militares adaptadas ao terreno e à situação. Sua resistência é lembrada como um símbolo de luta pela soberania e dignidade africanas. E esses dois líderes representavam o grupo Herero e o grupo Nama. Em quinto lugar, a Namíbia já foi ocupada pelos sul-africanos e foi implementado o apartheid naquela época. Após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações concedeu à África do Sul mandato para administrar a Namíbia, então chamada de Sudoeste Africano. Durante esses períodos, a África do Sul impôs políticas de segregação racial semelhantes às do apartheid em seu próprio território, marginalizando ainda mais os povos indígenas da Namíbia e limitando seu acesso à terra e aos recursos. A Guerra da Independência, que ocorreu de 1966 a 1990. A luta pela independência da Namíbia foi liderada pelo Chapo, Organização do Povo Sudoeste Africano, que iniciou uma guerra de guerrilha contra a administração sul-africana em 1966. A luta foi marcada por intensos combates e apoio internacional, incluindo assistências militares da União Soviética e Cuba. A independência foi finalmente alcançada em 1990, após negociações mediadas pela ONU.
O que não está escrito sobre a independência da Namíbia, nesta mesma época, as forças militares sul-africanas ficaram muito enfraquecidas, graças à batalha conhecida pelos angolanos como Batalha do Cuito Cuanavale. A Namíbia foi o primeiro país a nascer como democracia multipartidária. Ao conquistar a independência em 1990, a Namíbia adotou uma constituição progressista que estabelecia um sistema democrático multipartidário, direitos humanos e liberdade da imprensa. O Chapo, o partido dominante, tem governado desde então, mas a Namíbia é reconhecida por sua estabilidade política e respeito às instituições democráticas. Nesse quesito, a Namíbia é melhor do que muitos países africanos, conta-se no dele. Talvez a Namíbia bata de frente com Cabo Verde, talvez. Desigualdade extrema baseada na herança colonial. Apesar de sua riqueza em recursos naturais, a Namíbia é uma das nações mais desiguais do mundo, atribuindo terras permanentes amplamente nas mãos de descendentes de colonos europeus. Enquanto a maioria da população negra vive em terras comunais com acesso limitado a serviço e infraestrutura. Programas de reforma agrária têm sido implementados, mas enfrentam desafios significativos, incluindo resistências políticas e falta de financiamento. Um dos exemplos de conservação da natureza. A Namíbia é pioneira em conservação comunitária, com quase 50% de sua terra sob alguma forma de proteção ambiental. Modelos como o de áreas de conservação geridas por comunidades locais têm sido eficazes na preservação da biodiversidade e no desenvolvimento sustentável. Esses esforços incluem a proteção de espécies ameaçadas e o manejo sustentável de recursos naturais. O décimo lugar que dá abertura para a gente poder falar sobre Namíbia bater de frente com algumas políticas externas dos Estados Unidos da América. Estamos a falar sobre a política externa audaciosa nos dias atuais. Nos últimos anos, a Namíbia tem adotado uma postura assertiva na política externa, criticando abertamente políticas de países como dos Estados Unidos da América e da União Europeia, que considera neocoloniais. Isso inclui condenar imposições de tarefas comerciais e exigir reparações por danos históricos, como o genocídio cometido pela Alemanha. Essa abordagem reflete um compromisso com a soberania nacional e a justiça histórica. Antes da gente continuar, você se inscreva no canal e ative as notificações. Uma das informações que você deve ter em consideração é que a Namíbia representou o sul da África, metendo pela primeira vez uma mulher na frente do governo, ou seja, tem lá uma presidenta. E na verdade essa presidente acabou mostrando bolas, desculpa pela expressão, mas é isso aí. Bate de frente com qualquer presidente que adote política neocolonialista e, querendo ou não, ela soube reagir perante as sanções impostas pelos Estados Unidos da América nessa guerra tarifária com a China. É um dos poucos países, fora a África do Sul e a Nigéria, a Namíbia também estava no meio, batendo de frente com a mãe gorila. Inscreva no canal antes da gente continuar. Falou? É isso aí. Vamos nessa. Tarifa de 21% sobre as exportações namibianas. Em abril de 2025, o governo dos Estados da América impôs uma tarifa de 21% sobre as exportações da Namíbia, incluindo produtos como carne bovina, peixes, uvas e mirtilos. Essa medida foi vista como uma ação unilateral, sem consulta prévia, contrariando os princípios da Organização Mundial do Comércio. A ministra namibiana de Relações Internacionais, Selma Al-Shipala Musavi, expressou preocupações com a falta de transparência e diálogo antes da implementação das tarifas. Questionamento da independência editorial. Em fevereiro de 2025, a Embaixada dos Estados da América na Namíbia questionou veículos de mídias locais sobre possíveis veículos com publicidades ocidentais, como Economist e New York Times, após uma diretiva do Departamento dos Estados Unidos da América para cancelar assinaturas de mídia não essenciais. Editores namibianos reagiram com indignação, considerando a ação uma intromissão na independência editorial e uma ameaça à liberdade de imprensa. Exigência de visto para turistas americanos. A partir de abril de 2025, a Namíbia passou a exigir visto de entrada para cidadãos dos Estados Unidos da América, alinhando-se à política de reciprocidade, já que cidadãos namibianos enfrentam restrições semelhantes ao viajar para os Estados Unidos da América. A medida visa afirmar a soberania nacional e promover relações diplomáticas equilibradas. Então, existem diversas informações que não foram incluídas nessa lista de top 10 fatores que fazem da Namíbia um dos países mais elaborado. E se vocês quiserem, a gente vai trazer aqui uma parte 2 da Namíbia mostrando um outro lado social. Eu já tenho aqui um vídeo falando sobre o genocídio dos Namas, já foi um tema aqui no canal, e consequentemente também vamos trazer aqui mais vídeos abordando esses assuntos minuciosamente. Inscreva no canal, ative as notificações, confere a sua inscrição. O canal estava parado por muito tempo, mas é isso aí.